Hello everyone! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de evento aqui no Mais Língua, esse evento de encerramento do módulo 1. Aproveita, deixa um hello pra gente nos comentários, que nós estamos interagindo em tempo real aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo também. E se perdeu o dia de ontem, por favor, corre lá e vai assistir o vídeo, tá aqui linkado também, tá na descrição do vídeo. Não dá para perder, ele fala bastante sobre a história do Mais Língua, sobre a certificação e sobre a nova plataforma que está cheia de novidades. Dentro da nossa nova plataforma, a gente tem desde o módulo 1, todinho reformulado, com exercícios extras, com mais materiais. A gente tem o módulo 2, que está saindo quentinho amanhã, a primeira aula para vocês conhecerem. E materiais como PDFs editáveis, que vocês agora podem editar desde o celular, não precisa imprimir, tá muito legal. O material de apoio também, que é a apostila das aulas, também tem em forma de e-book. Então, assim, tá recheado de novidades. Não deixa de assistir esse vídeo. Ele tá lá, tá linkado na descrição, assiste que vale muito a pena. Bom, vamos lá, vamos pra aula. Hello everyone! Hi people, how are you doing? Estamos hoje aqui nessa celebração, né, de encerramento do nível 1, da primeira parte aí do nosso curso de inglês, né? E esta é a nossa Masterclass of Pronunciation. Very good. O que nós vamos tratar então na aula de hoje, Teacher André? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de pronúncia, assim, algumas dicas importantes, algumas que não são tão dicas, mas são regras mesmo de como pronunciar algumas palavras que de repente tu nunca viu e como é que tu vai pronunciar aquilo se eu nunca vi a palavra, mas tem algumas regrinhas que ajudam. Mas para facilitar, né, Claro. Teacher André? A gente vai tentar facilitar um pouquinho a vida de quem quer saber como falar algumas palavras, mesmo talvez sem conhecê-las, né? Às vezes não conhece a palavra, mas como será que pronuncia? Será que tem como saber? Tem como saber isso? Será que tem como saber? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então. Okay. Let's go! É bom pensar que pronúncia é uma coisa que a gente aprende muito mais com o listening do que com regra, de certa forma, né? Com certeza. Muito mais na prática, muito mais treinando, ouvir bastante, ouvir filme, assistir filme, né? E ouvir como aquele se pronuncia. input, né? Aquilo ajuda demais a pronunciar. Mas será que existe? Acho que essa é a melhor dica, né, que a gente pode dar para vocês. Escutem muito inglês. Escutem muito inglês, que isso ajuda muito a saber como se pronunciam as palavras. Que é a forma, de certa maneira, que a gente aprende a nossa língua mãe, né, André? Sim. A gente aprende que as palavras têm um certo som, se fala de uma certa forma, porque a gente ouviu muito se pronunciar a palavra daquela forma. Exato. Né? Então a gente vai fazendo testes, vai pronunciando e as pessoas vão dizer, não é assim, né? É assado. Fica até engraçadinho, algumas crianças falando e tal. Claro. Mas, será que existem em inglês algumas regras ou algumas coisas para facilitar a gente a pronunciar algumas palavras ou pelo menos saber pronunciar algumas delas? Tem algumas regras, né? A maioria tu vai ter que ouvir bastante, não adianta, né? Mas tem algumas que tem umas regrinhas que podem ajudar aí. A gente vai mostrar isso pra vocês hoje. A gente já viu alguns vídeos aqui no canal do TH, do som do R e do H, qual é o outro som que a gente trabalhou também aqui no vídeo? R e o H, o TH e tem as Silent Letters. Tem um vídeo das é verdade. Letters, As muito Silent legal. Letters também. Então, assiste lá que é bacana. Tu vai ver o do TH, que eu que faço, mostrando o som do e do th, né? Que é o, por exemplo, thank you, né? Problemacinha, thank you, TH soa com th, assim. Tem o there, que daí não é problemacinha, é zebra poderosa, né? Aí tem o the, né? Falar nisso. Mas esses são momentos que o TH não tem muito uma regra, né? Que a gente vai praticar, sabe que tem dois sons e pratica. Mas, por exemplo, com o artigo, Teacher André, com o artigo the ou the. Eu já ouvi várias vezes, várias coisas diferentes. Como é que eu vou pronunciar o artigo? O que é o artigo, na verdade? Tu pode nos explicar mais? Vamos pegar aqui, então, por exemplo, o artigo o, a, os, as, tá? Esse aqui. Tu vai falar the ou tu vai falar the? Isso vai depender. The ou the? Vou te mostrar aqui, por exemplo, a palavra apple e a palavra car, certo? Eu vou falar assim, ó. The apple, ok, teacher Lays, e the car. Captou? Diferente, né? Vamos ver aqui então. De novo, teacher André. Tá, eu vou botar mais alguns exemplos. The apple e the car. Correct. Tá. Será que existe uma regra para isso ou são palavras? Vamos ver aqui. Vou botar umas palavrinhas aqui. Vou botar aqui a palavra book
e a palavra orange. Certo? Ok? Livro e laranja. Antes a gente viu maçã e carro. Tá. Né? Vamos botar mais duas, tá? Vou colocar aqui house, casa, né? E hour, que é a hora. Can you try, teacher Liz? Pode tentar? Tentar saber qual que é a pronúncia? E agora? A pronúncia do artigo o antes, se eu quisesse dizer o livro, por exemplo. Exato. Como que eu diria? Como é que tu disse o carro? The car. E como é que tu disse a maçã? The apple. O livro, eu acho que é the book. E laranja. Eu acho que é the orange. Very good. E aqui, house. Eu acho que é the house. Very good. E aqui, hour. Hour. Eu acho que é the hour. Very good. Qual seria a regra aqui? Nossa, acertei tudo, 100%. 100%. Passei no teste. Very good. Porque tu te deu conta do quê? Que quando tem o som da vogal, tu fala The. e quando tem o som da consoante, tu fala The. that's it. Ah, então isso é uma regra legal. Sempre Olha que aqui. Sempre que o artigo tiver antes de um som de vogal, a gente vai pronunciar ele the. The apple. The apple is delicious. A maçã é deliciosa. E se ele tiver antes de um som de consoante, da próxima palavra tiver som de consoante, vai ser the. Então vai ser the car is, I don't know, the car is red. Tá. O carro é vermelho. The car. Tá. E todas as demais, mas eu não entendi. Eu pronunciei essa aqui, the, mas não sei muito bem por que eu pronunciei the hour. É fácil? Aqui o H tem som, né? É house. House. Então é the house. Aqui o H não tem som. É hour. The hour. Ah, então aqui o Very H good. é que nem o nosso H do português. Good. Hotel, por exemplo. Ah, very Certo? nice. Por isso que tu diz som de vogal e não simplesmente vogal, né? Exactly. Tem que ter som de vogal. Espero que Very tenha nice. ajudado isso aí, né? Essa é uma primeiro. dica legal, dica de articles bem legal. Sempre que a Very gente estiver good. lendo uma frase, agora a gente já sabe por que tem duas pronúncias e quando que se usa cada uma delas. Então agora, vamos pensar numa segunda dica, uma segunda regrinha que pode ajudar na hora de pronunciar. Legal. O que tu acha daquelas palavras compostas, né? O que são palavras compostas? Vou pegar exemplo em português, assim, óculos de sol, né? Que é um objeto só, mas tu fala óculos de sol, né? Pão de O açúcar. inglês, diferente do português, ele não tem acentos gráficos, né? Que nem no português a gente tem lá óculos de sol. Então a gente sabe que o óculos é a nossa sílaba tônica. Então o inglês, ele tem a tonicidade, a sílaba tônica, a parte mais forte da palavra. Que em inglês é the stress, né? The stress, é o que vai ser a nossa acentuação, né? Ele vai já na acentuação. Então, nas palavras compostas, no inglês, eu vou te dar um exemplo, Teacher André. Tá. No inglês, a gente tem a palavra, por exemplo, bedroom, que vai ser a junção da palavra bed, que é cama, mais room, que é cômodo da casa. E bedroom fica quarto. Né? É uma palavra composta, se escreve tudo junto. Algumas vezes a gente não escreve tudo junto, às vezes elas são separadas por hífen. Por exemplo, a gente viu lá na aula 8 com a teacher Alejandra a palavra mother-in-law. Que é a palavra sogra, mother-in-law. Então aqui a gente tem a mãe na lei, que tudo junto fica a sogra, sim? Pode ser certo? monster-in-law também. Não, a minha é muito querida. Não, que maldade. I love my mother-in-law. E agora, então, e elas também podem ser separadas, elas podem significar uma coisa só, serem separadas e sem hífen. Como, por exemplo, uma palavra bem conhecida, hot dog. Né? Que não é um cachorro que é quente ou frio da rua, mas é o cachorro quente que a gente come, é o hot dog. Tá. E como que eu sei, por exemplo, teacher André, o que é mais forte? Qual é a sílaba mais forte da minha palavra? Será que tem uma regra para isso? Acredito que sim. Tem uma regra bem legal para isso. E a regra é bem simples. A primeira parte do composto é a que é tônica. Então, como é que eu sei disso? Significa eu sei que bad. aqui eu vou fazer mais forte a palavra bad. Então vai ser bedroom e não bedroom, né? Vai ser bedroom. Bedroom. Aqui embaixo a gente já tem como saber, ó. Mother-in-law. Mother-in-law.
Good. Ou ainda pode ser, aqui vai ser hot dog. Hot dog. E não Hot dog. hot dog, né? Vai ser hot dog. Yes? E por que isso é importante, Teacher André? Por que será que isso é importante? Será que é importante eu saber que eu não pronuncio bedroom, mas que eu pronuncio bedroom? Por que será que isso é importante? Isso pode aparecer, por exemplo, assim, num composto que nem bus stop. Bus stop, o que é bus stop? Uma parada de ônibus, né? Mas também pode ser bus stop. Isso aí, né? Eu falo bus stop. E não bus stop, ou eu posso falar... Pode falar os dois. Mas e e como aí... é que eu sei qual é o composto? Como é que eu sei se tu tá falando do ônibus que para ou se tu tá falando da parada de ônibus? Como é que eu sei? Pela fala. Me explica, Teacher André. Pegar um exemplo assim, ó. I saw her bus stop. Para que eu vou escrever, Teacher André. I saw, que vai ser o verbo see no passado, agora no módulo 2. A gente não viu ainda, né? Vai chegar. I saw her bus stop. Não tô dizendo aqui eu vi a parada de ônibus dela. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu vi o ônibus dela parar. Tá? Então, I saw her bus stop. Ok? E Mas se tu falar I saw her bus stop, eu vou entender que tu viu a minha parada de ônibus. Exato. Né? Aí não faz então, muito se tu sentido. falar I saw her bus stop, vai ser eu vi a parada de ônibus dela. E se eu falar I saw her bus stop, eu vi o ônibus dela parar. Então a gente muda o sentido das frases pelo stress. Então aqui eu tenho, se eu falo nessa frase aqui, eu tenho o ônibus, uma coisa separada, e o verbo parar. Aqui, bus stop é a parada do ônibus, ok? Mas eu só vou saber se é um ou outro pelo stress, pela tonicidade. Se a minha tonicidade estiver aqui, se eu falar bus stop, eu sei que é a parada de ônibus. Mas se eu falar bus stop, que é o verbo, aí é o ônibus parar. Aí não é uma palavra composta, é uma palavra e um verbo. Certo? Acho que ficou claro, né? Bem legal, bem legal. Tem mais um exemplo destes daqui, que é legal, que é greenhouse. O que vocês imaginam quando eu falo greenhouse? Uma casa verde. Não, Teacher André, mas eu não disse greenhouse. Eu disse greenhouse. E junto ainda, né? E daí, eu vou te dizer que escreve tudo junto, que é uma palavra composta, que é o verde e a casa, mas ela tem outro significado, ela significa outra coisa por estar escrita junto e pela pronúncia ser greenhouse. Greenhouse, aqui tendo a sílaba tônica. E o que ela significa? Ela significa estufa. Eu falando greenhouse, eu sei que não é uma casa verde, é uma estufa. Mas se eu falar greenhouse, vai ser uma casa verde qualquer. Bem legal. Legal, né? Bom saber isso, bem legal. Acho essa então é uma palavra composta que significa um objeto, dá nome a um objeto, a uma coisa, né? Very good. Não é uma casa verde, ela sendo junto e eu pronunciando greenhouse, ela vai significar estufa. Então, the greenhouse effect, né? O efeito estufa, né? O efeito estufa. Vamos pensar numa frase que a gente pudesse usar ela como efeito estufa. Como é que eu pergunto, Teacher André? O que você sabe sobre o efeito estufa? What do you know about the greenhouse effect? What do you know about sobre o que você sabe sobre é the ou é the? Que eu queria saber agora. Olha aqui, ó. Green, né? Então, the greenhouse effect. Então vai ser the greenhouse, né? Effect. Tá aí. E aí, eu vou falar greenhouse ou greenhouse? Greenhouse. Very good. Okay. É a palavra composta, como a gente está lendo fica fácil, mas às vezes a gente está ouvindo, a pessoa falou lá, greenhouse. E será que ela está falando de uma casa verde ou de uma estufa, né? Então aqui no caso... O contexto ajuda também, claro, né? Claro, o contexto ajudou aqui porque é o efeito, não é o efeito da casa verde, né? É o efeito então fica, estufa. Né? Bedroom, mother-in-law, hot dog, bus stop e I saw her bus stop. Very good. Nesta frase, então, aqui tá a nossa sílaba tônica, porque eu vi o ônibus dela parar. Exactly. Mas se eu quisesse dizer que eu vi a parada de ônibus dela, seria bus stop. Certo?
Acho que é isso aí por enquanto, né? Para vocês, mais uma dica importante, assim, que ajuda bastante para esse nível que vocês estão, tá bem Very legal. good. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre compound. Compound nouns. Very São good. seus nomes compostos. Mas tem ok? mais. Mais uma dica importante para vocês então agora, tá? Que é essa aqui, aqui no sul a gente fala assim, ó, me caiu os butiá do bolso. Que eu fiquei realmente surpreso, né? Imagina que tu enche o bolso de butiá. Sabe o que é butiá? Butiá é uma frutinha que tem aqui, que ele parece um coco, só que em tamanho minúsculo. É laranja. E ele é laranjinha, assim, amarelado. Uma delícia. Delícia, tu come a parte de fora dele e tem um coquinho segue, dentro. segue, né? André, vamos lá. Delícia, butiá. Não gosto de comer butiá. Tá, bom, fiquei surpreso. Eu também. É verdade. Porque tu vai ver esse nome aqui, né? O nosso amigo... O Mickey. Não. É o Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse, que ele veio da onde mesmo, teacher? Ah, ele veio da Disney. É a Disney. Ah, Disney. Esse E aqui com Y no final soa I. Tá? Por isso que tu fala, por exemplo, key, chave, key. Então, key, Mickey, Disney. Very good. Bah, Ih. que loucura. E tem mais, né? Olha só, como é que tu sempre pronunciou errado isso aqui, ó. Como é que é isso aqui? Money. 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 É com o mesmo som do I. Isso, sempre. Ah, very nice. Baita música do Pink Floyd. Tá? Money, aí tu vai falar lá. Isso aqui também adoro muito. Honey. Mel. Honey. Oh, eles gostam de se chamar também, né? Tudo que é melado, doce, né? Sugar, honey, candy. De né? querido, né? Pra dizer querido, fofinho, né? doce, né? Honey, Very tá? good. Então vai ficar como, teacher André? Vai ficar Mickey, Disney, Money, Honey e Key. Key, ok? Ah, nenhum Sempre deles assim. A. Nenhum deles tem Não, esse som não, de não, não. A. Eles vão ter o som de I. I, tá? Very nice, very É nice. isso. Macaco, como é que é macaco em inglês? Ah, macaco também, teacher. Monkey. Macaco também entra nessa regra. Vamos Claro. vamos lá pro macaco. Vamos lá pro monkey. Tá aí. Very nice. Ok? Wow, very nice. Very nice. Então, teacher André, a gente tem no inglês, não, todas as línguas a gente tem o alfabeto fonético, né? Que vai ser o IPA, o Yeah. Alfabeto Internacional Pra quem gosta, né? Fonético. Bem legal, quem quiser pesquisar, vamos deixar um link aqui embaixo, de repente, pro IPA, pra quem Pode quiser ser. dar uma olhadinha. É legal. Ajuda. Aqui é o som ele tem um som de I, do I longo, ó. Monkey, Disney, honey, vai ser esse I. Então ele tem só o som de I, o som do E não é feito, ok? Very good. Perfect. E agora então, uma dica bem legal de pronúncia, que vai casar bastante com uma das aulas do nível 1, né? Já que nós estamos terminando o nível 1, acho que é legal essa dica. Que é sobre o can e o can't, que vai ser aquele poder, né, ter possibilidade, conseguir, né, estar apto a, né. Então, por exemplo, como é que eu pronuncio? O que é difícil sobre ele? Ele parece bem fácil, ele tá lá na aula 11 com a teacher Camila. Acredito que sim. Aula 11 com a teacher Camila. Bem explicadinho, bem longo. Mas o que sobre a pronúncia dele é importante e relevante, teacher André? Eu vou falar duas frases usando can ou can't, que é a forma afirmativa ou a forma negativa, e tu tenta escrever no quadro o que tu entendeu. Pode ser? É bem Vamos difícil. Lá. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou dizer assim, ó. I can drive very well. I can drive very well. Well. Modéstia à parte. Eu dirijo muito bem. Como é que tu ouviu esse I can drive very well? O can bem sutil, né? Bem sutil. I can drive very well. Eu ouvi quase não pronunciado. ênfase aqui. I can drive very well. Tá. E se eu te dissesse assim, ó, you can't drive very well. Eu não ia acreditar. You can't drive very well. Então, quando a ênfase estiver no que na palavra, ele vai soar. A ênfase vai estar aqui na minha frase e não no verbo. Então, assim, só que eles quase não pronunciam esse T, né? E Esse aí T complica. é quase não pronunciado. Eu me pergunto, teacher, mas eu não entendi se ele falou que não ou se ele falou que consegue dirigir bem. Eu digo, então prestem atenção para a frase toda. Se a ênfase da frase estiver no can, é negativa. Se não estiver no can, se estiver no verbo, e isso é bem sutil na fala. Tu pronuncia de novo pra nós? Pronuncio. Vai lá. I can drive very well.
I can drive very well. I can drive very well. E aqui? You can drive very well. You can't drive very well. Quase não se ouve o T, Quase né? não se ouve o T. Mas tem ênfase aqui. Porque a gente poderia, né? You can't drive very well. Mas isso não é a forma normal de fala. A gente até ensina falando bem devagarinho, né? Lembrando que o can't pode ser cannot. Ajuda muito. Já Cannot facilitou ajuda horrores. horrores. Escreve cannot aqui embaixo para nós, tio André. Pra ele saber. Ah, sim. Então, se fosse cannot, facilita. A gente escuta esse not, é negativo. Mas se usa muito na fala o can't. Então, I can't, por exemplo, se eu falar, Laís, can you cook, né? Can you cook? Se eu falar, I can cook. I can cook. O que tu disse? Tu disse que tu consegue ou tu não consegue? Não Se consigo. a ênfase tá no can, quer dizer que não. But I can. cook. I can cook very well. I can cook very well. Muito bem, Ok. então. Acho que essa aqui é uma dica legalzinha, especialmente porque ajuda no listening, ajuda muito a entender, né? A interagir. Tudo. Bastante. Very well. Go Ok. ahead. Then what about you? Can you understand? Can you understand? They can. Vocês conseguem entender? They can you understand. understand? Very good. Ok. Então agora a gente tem uma outra regrinha ainda, uma outra dica bem legal que eu ouvi e que, nossa, essa muda a vida. Essa a gente começa a entender muitas coisas no mundo. Deixa eu explicar mais ou menos o porquê. Se tu pensar no português, tá? Tem o som do O, por exemplo. O som do O, ele pode ser O ou ele pode ser O. Aí tu vai colocar acento circunflexo ou acento agudo para diferenciar, mas às vezes não tem também, né? Que nem copo. Como é que é copo? Tem, Não grifa, né? Não tem nem acento. não tem Copo. acento, mas tu fala ó. E tem, por exemplo, lobo. Lobo. É bem parecido, né? Lobo e copo. Mas como é que eu sei que é O, como é que eu sei que é ó no português? Às vezes só ouvindo. No inglês também, vai ter palavras que só ouvindo. Vou pegar um exemplo, five, né? Five, que é o 5, lembra do número 5? Five. E give, que é o verbo dar. Não é give, é give. E nem é five. É five, certo? Mas tem alguma regra para muitas palavras. 95% das outras palavras que não se enquadram nesse give, five, 95% das palavras do inglês seguem uma outra regra. Que é uma regra do Magic E. Tá? Que a gente vai ver o que é isso agora. Mas primeiro vamos lembrar que o alfabeto, principalmente as vogais. A, E, I, O, U. Pode repetir comigo? Vamos lá então, junto, Laís. A, E, I, O, U. Agora rapidinho, vê se tu lembrou tudo aqui. Vamos lá. U, O, A, E, I. Very good! Very good. That's É right. só lembrar, essa é a mais difícil, mas essa é a mesma do eu. É, Então é I. facilita bastante. Very good, porque Tá. essa aqui, né? Pode confundir ali. Legal. Pegamos o som das letras do alfabeto, né? Mas às vezes ela não soa como A, né? Por exemplo, algumas palavras que nem... Como é que eu digo chapéu em inglês? Eu falo hat. Eu não falo hate, porque hate é outra palavra. E aí como é que eu sei a pronúncia? Magic E. Então, Teacher André, por exemplo, né? Como a gente falava antes, o inglês não tem acento gráfico. Ele não vai ter lá o acento circunflexo, o acento agudo, né? Para marcar o stress, né? Que é o sílaba tônica. Mas ele tem algumas tricks, algumas coisinhas que vão nos ajudar a saber como se pronuncia. E ajuda os nativos também, né? Eles aprendem lá nas aulas quando crianças, eles aprendem ainda uma regra bem legal, que é o que a gente vai falar agora, de quando que a letra é uma vogal curta e quando que a vogal de dentro da palavra, ela é curta e quando que ela é longa. O que significa De curta e dentro longa? da palavra. São os dois sons, pelo menos os dois sons da vogal. Elas podem ter mais de um, tá? Elas podem ter som de tom, tem vários outros sons. E se ela for curta, se ela for uma vogal curta, ela vai ser lá o nosso schwa, lá o né? Pelo menos um dos sons, né? Que nem car, né? Car. Ela vai ter um som carro. curto. E quando que eu sei que eu pronuncio que não é care, mas é car, que não é, sei lá, hate, mas é hat? Como é que eu sei isso, Teacher André? Fácil. Mostro uma mágica para vocês. E a mágica é a seguinte. Eu tiro daqui o Magic E. O que vai acontecer? A pronúncia aqui fica hat, chapéu, né? Hat.
Se eu colocar o E, fica hate. O A vai ter o som que ele tem no alfabeto. A. Mad, né? Que é louco, né? Crazy, mad, a madman. E aqui fica made, que é feito, né? Que é o verbo fazer passado, no passado. do verbo fazer. Nível 2. Aqui nós temos pet. I have a pet, I have a dog, né? Eu tenho um bichinho de estimação, pet. E o apelido do Peter é Pete. E não o pet, som do mas é I. O som que ele tem no alfabeto. Aqui é her, dela, né? Her. E que se eu botar aqui, vai ficar com som de I de novo, ó. Here. Toda vez que o E entrar, o som da letra do meio, ela é o som do alfabeto, tá? Né? O som que ela tem no alfabeto, né? O nome dela no alfabeto. Tipo, aqui é I. Fica Então, por isso que fica here. here e não her. Aqui tem o win. Win. É só lembrar do Grêmio, né? Vencer. Tá? Win. E aqui eu tenho vinho. Wine. Wine, que O é a som mesma som da letra I. No alfabeto, né? Aqui é sit, que é sentar. Sit. E aqui eu vou ter Sight. É o som da letra I. Sight, né? Tá que é barbada, local. né? É, parece difícil, mas dá, né? Dá pra entender. Com o, ó, hop. Hop que é, tipo, Saltar. Saltar, o coelho, né? Yes. Coelho hop. E aqui, hope. Que é o som da letra O. É, O, hope, né? que é esperança, né? Esperança. Aqui é not. Not. E aqui é note. Note. Very nice, que é a nota, né? A anotação, né? Very good. Hug. 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 Esse abraço ficou... Hug, né? Hug. É hug ou é hug? Não, é hug, é abraço, né? Very good. E assim, ó, hug vai ficar huge. Como é que é o som do U aqui no alfabeto? You. Então tu fala huge. De gigante, enorme, né? Aqui é cut, cortar. Cut, né? E aqui é eu, cute. Ah, é fofo, querido, né? Bonito, cute. né? Cute. Tá, Vamos lá, cute. cute. Very nice. Som do U de novo, né? You. Very nice. Então, sem o E, sem esse E mágico, esse Magic E, sem o Magic E, ela tem o som curto, que vai ser o cut. Cut, o A. E com o Magic E, para essa aqui do Tia André, ela vai ter o som que ela é pronunciada dentro do alfabeto. Então, vai ser You. Então, vai ser Cute. Very nice. Legal. Claro, tem algumas palavras que antes já existiam e tal, que essas aqui surgiram um pouco depois, que não vai mudar, né? Por exemplo, love, né? Não é love, né? Alguns exemplos, deixa eu pegar uma caneta aqui. Tu vai pegar, por exemplo, algumas mais antigas, né? Que nem... Ai, o amor é muito antigo, é antes de 1500, antes da mudança da regra de acentuação do inglês. Aí se eu pegar, por exemplo, também above, né? Tu não vai falar above, né? É, porque na verdade aqui tem o E, ó, tem o Magic E, mas a gente não pronuncia O pra love, é isso que o André quer dizer, né? Que não é Isso. love, é love. Mas essas são palavras antigas, que vieram antes da Exato. regra, então elas são parte daqueles 5% que a gente falou antes, né? 95 entram nessa... Então, Tatiana André, agora eu fiquei um pouco confusa. Tá. Porque, por exemplo, então eu devo ter pronunciado uma palavra sempre errado. Porque eu fiquei pensando, a regra do Magic E funciona para a palavra table, por exemplo. Sim. Porque ela tem o Magic E no final, E tem o som do tem A. o som de A. Porque se a gente lembrar aqui, as vogais que eu tenho antes aqui são todas como ela se pronuncia, né? Vamos colocar aqui assim. Então, mais ou menos esse é o som, é o A. Ela tem o som da vogal, sim? Então, assim, aqui funciona. Table, Tá. Magic E funcionando, gatão. Aqui eu tenho the ape, o macaco. The ape. Funciona, né? Pronunciei Funciona. sempre certo. Mas aqui eu nunca pronunciei apple. Eu sempre falei apple. Será que ele faz parte dos 5%? Por que apple não é apple? Aqui tem uma outra regra, uma característica interessante, ó. Esse Magic E funciona, esse Magic E funciona, vai pronunciar A, o som da letra do alfabeto. Aqui não vai ser A, porque essa letra dupla aqui, o double P, vai anular o Magic E. E o Magic E cai, Vai por água abaixo. certo? Jesus, vai ser sempre que tiver... Apple.
sempre que eu tiver, então, duas consoantes repetidas no meio da palavra, logo ela depois, né? anula o Magic E. Muito legal, muito legal. Então agora vamos pensar em outros exemplos. Eu pensei agora, então, num exemplo que os alunos sempre me perguntam, de, por exemplo, esta palavra aqui Dinner. e esta palavra aqui. Sim, gente, existem as duas. Sim. Uma delas é o restaurante, o lugar em que tu vai. Acho que tem numa aula da Teacher Ale que ela fala sobre isso, acho que na aula 12 ou 13. Por aí. Ela fala sobre isso. E tem ainda o que a gente come no restaurante. Então aqui a gente pronuncia diner. Diner. Que é porque eu tenho, na verdade, o Magic E aqui junto com R ainda. Né? Eu tenho o Magic E aqui, faz com que eu pronuncie esta letra com o som que ela tem. Né? O som dela no alfabeto é o I. Perfeito. Então aqui é diner. Funciona. Mas quando eu duplico a consoante do meio da palavra, que é no caso, como eu falo, a palavra janta, né? A janta que está duplicado aqui, não permite que o som do Magic E afete. E aí não vai mais ser diner, mas vai ser dinner. Dinner. Não o som I, mas sim o som I. Então tá, então sempre que eu tiver então uma dupla consoante no meio da palavra, ela não vai permitir que o Magic E se interfira na pronúncia da vogal anterior. Então aqui vai ser dinner, né, com som de I, short I, dinner, e aqui vai ser diner, diner, com o som de ditongo mesmo, ditongo, ok, que palavra maravilhosa. Ditongo, a gente vai ver isso mais adiante. É o encontro das duas. É o encontro dos dois sons ali, que é o I, né? Aqui seria o A e aqui é o I, né? Yes. Diner, certo? Very Tem good. mais algum exemplo, teacher André? Talvez mat, mate. Ah, muito bem. A gente tem a palavra tapete, né? Mat. Tapete, que vai ser mat. Vai lá com um sonzinho de A curto, né? Mat. Se eu colocar o Magic E, ela fica Mate. mate. Hey, mate. Hey, mate, de amigo, né? Yes. Então, mate. Mas se eu duplicar o T, acho que essa aqui talvez as mulheres conheçam mais essa palavra do que os homens, porque a gente usa bastante coisas que são... E agora eu falo uma base mate ou uma base mat? Como tem dois T's, eu vou na lógica daqui. Vai falar mat. Mat. Então, uma base mat é uma base fosca, né? Ou uma base, um batom fosco, tá bem alto agora, os matte lipsticks, né? Que são os batons foscos. Very nice. Então, porque eu tenho uma dupla de consoantes aqui no meio, não deixa que essa letra, que esse som aqui, seja de A. Então, vai ser som de A. Mat. Yes? Excellent. Very good. Very, very, very nice. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês um pouco a treinar a pronúncia, não só ouvindo, mas também com algumas regras, né? Que vai facilitar, de repente, para na hora da leitura, na hora de falar. E essa foi a nossa Masterclass, então, de hoje, falando sobre Lembrando pronúncia. que é uma Masterclass para nível inicial, né? Porque Sim, esse aqui ainda é o nosso evento de encerramento do módulo 1. Já no estilo e modelo de aula do módulo 2, para quem não sabe, amanhã sai a aula do módulo 2. Estamos Às ansiosíssimos, 8 horas, amanhã né? às 8 horas sai a aula do módulo 2. Então, assim, o nosso módulo 2, ele tá todo repensado para vocês e ele tem um material de apoio que não são só exercícios, mas o material da aula. Então, este material da aula também vai ficar disponível para vocês. Todo mundo que está inscrito no evento vai receber esse material por e-mail. Certo. Então, só quem está inscrito no evento, vai receber este material por e-mail como material de apoio. Nas nossas aulas do canal, nas nossas aulas da plataforma, né, do módulo 2, vocês também vão ter isso. Isso é uma das novidades que vocês vão ter no estilo de aula do módulo 2. Vocês vão ter aquilo que vocês mais nos pediram, que era o material de apoio da aula junto com os exercícios. Então tem o material de apoio, tem os exercícios das aulas, né? E ainda, na aula seguinte aos exercícios, vocês vão encontrar o professor corrigindo esses exercícios com vocês. Então isso assim, foram alguns dos pedidos que foram feitos lá no módulo 1. Exato. A gente atendeu aqui no módulo 2, então aqui a nossa Masterclass já tá nesse formatinho, tem lá o material de apoio que todo mundo que está inscrito vai receber. Lembrando também que vocês têm que estar inscritos no evento, esse que está sendo passado no YouTube, né? Mas somente quem está inscrito no evento que vai receber o cupom de desconto para pagar somente R$19,90 para o curso do módulo 2. Então quem não se inscreveu ainda, se inscreve que dá tempo, tá? Então se inscrevam no evento para receber o material, para receber também o material da aula que sai amanhã. Então a aula amanhã sai a aula 1
do módulo 2, estamos ansiosos. Lembrando que no novo formato vão sair 2 aulas por semana, para que vocês possam estudar 2 vezes por semana. A gente tentou ajustar um modo ficar um pouco menor, aula, né? Que não seja uma aula tão extensa, que sejam 2 aulas por semana, com materiais, com material de apoio. Tá super especial, a gente tá muito, muito ansioso, né? Então, aposto que vocês também estão. Acho que vocês também. Então, estamos muito felizes, né, Teacher André? Então, amanhã sai a nossa aula. Não esquece, 8 horas. See you there! Bye! Bye, bye!